Chegamos em mais um final de ano e para falar sobre direito penal em 2012, nós temos que lembrar que foi o ano do projeto de um novo Código Penal. Um projeto que contém assuntos polêmicos, na medida em que, ao procurar aplicar o princípio da proporcionalidade constitucional, ele acaba por propor a redução de pena de crime importante. E não só isso, cria novos tipos penais, como por exemplo o enriquecimento ilícito, não é? E oferece à crítica jurídica um grande debate. Porque se nós criarmos um tipo de enriquecimento ilícito, nós vamos ter que dispor no processo penal sobre a inversão do ônus da prova. Ou seja, o acusado é que vai ter que provar que o dinheiro que conseguiu amealhar em certo período não tem origem ilícita. Então são questões polêmicas e talvez por isso é que o andamento, não é, legislativo da proposta esteja sofrendo tantos reveses, não é? E tenha encontrado grande dificuldade na tramitação no parlamento. Mas não é só o novo Código Penal que nos preocupa. Também a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos crimes contra a administração pública. Neste ano, todos nós acompanhamos, ao julgar a ação penal 470, o Supremo Tribunal Federal alterou significativamente a sua jurisprudência, ainda que alguns ministros tenham dito que nada se tornou diferente. Mas vejam só, no crime de corrupção passiva, por exemplo, que compunha, não é, o cenário da ação penal 470, chamado mensalão, o crime de corrupção passiva, segundo os livros que nós temos, a doutrina tradicional, a corrupção passiva pode ser própria ou imprópria, dependendo do ato funcional praticado ser lícito ou ilícito. Então, essa divisão é clássica na doutrina. Acontece que a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou nesse julgamento, passa a ignorar e a dispensar solenemente qualquer comprovação, qualquer necessidade de comprovação do ato funcional. Assim, não há mais que se falar em corrupção passiva própria ou imprópria, porque independe da comprovação do ato funcional. Isso traz uma outra inquietude para o estudante de concurso público, é que de repente a fase consumatória da corrupção passiva significa também um instante consumativo do crime de lavagem de dinheiro. Tudo isso exige do candidato uma reflexão mais detalhada de como ele deve se conduzir em concurso público. Agora, ao apagar das luzes, não é, na penúltima semana do ano, nós temos a sanção presidencial do novo Código Nacional de Trânsito na parte penal, em que, falando da alcoolemia zero, não é, aquele controle do álcool na direção, acaba alterando a figura criminosa, dispensando a exclusividade ou revogando a exclusividade da prova da embriaguez com base apenas no teste do bafômetro. Não nos iludamos, esta lei não se aperfeiçoou ainda como nós pretendemos. Vejam só, a lei continua no seu tipo penal, na definição da conduta criminosa. Não estou preocupado com a multa administrativa, estou preocupado, e concurso público nos interessa isso, é com a tipificação da conduta no direito penal. Então vejamos, o texto penal ainda mantém aquele elemento descritivo ou objetivo do tipo, que é o 0,6 decigramas de concentração de álcool por litro de sangue. Apenas muda a lei o sistema da prova, ou seja, a comprovação da embriaguez pode hoje, com a nova lei, se dar não só pelo teste de sangue, exame de sangue, não só pelo teste do bafômetro, mas também por vídeos, por filmes, por exames clínicos e até mesmo por prova testemunhal. Agora vem o problema, até aqui insuperável. Ainda que o exame clínico, a filmagem, as testemunhas digam que o motorista está visivelmente embriagado, nós nos perguntamos, aquela embriaguez documentada
no processo penal, aquela embriaguez atingiria o nível de 0,6 pontos decigramas de concentração sanguínea? Bem, como é que pelo vídeo, pela fotografia, pela testemunha ou pelo exame clínico eu vou poder satisfazer um dado matemático? Isso em direito penal nós chamamos elemento descritivo, elemento objetivo do tipo. Como é que pelo exame clínico eu satisfaço a exigência do 0,6? Só a prova pericial é que dá essa certeza. E para condenar alguém é preciso certeza. Ou seja, nós estamos virando em volta de um tema único. Nós estamos caminhando em círculo e não estamos chegando a lugar nenhum. Vai passar o momento de euforia, o momento de reflexão já se avizinha e daqui a pouco os tribunais continuarão dizendo que aquele meio de prova não é suficiente para satisfazer a tipicidade da conduta. De qualquer forma, tenham todos um bom final de ano, todos um bom início de ano, sejam bem-vindos ao direito penal e nos preocupemos com essas novidades, porque esses temas certamente cairão nas bancas examinadoras. Até lá, um abraço.